Bom dia, graça e paz. Bom dia, Bruna Costa. Graça e paz. Bom dia, minha querida Ângela. Seja bem-vinda à nossa live de oração. Mães que oram. Graça e paz. Por esse dia maravilhoso, perfeito, que o Senhor nos concedeu. Bom dia, Valnice, graça e paz, shalom. Sejam bem-vindas, amadas, à nossa live de oração desse dia 13 de março de 2025. Bom dia, Isaías. Seja bem-vindo, amor. Bom dia, Estela. Graça e paz. Seja bem-vinda à nossa live de oração. Mães que oram. Esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu para a honra e glória dele. Bom dia, Sandra, graça e paz. Seja bem-vinda, querida, à nossa live de oração, Mães que Oram. Nesse ano de 2025, nós estamos aprendendo juntas a orar a palavra sobre nossos filhos, a declarar a palavra de Deus sobre nossos filhos. Bom dia, Doce Luz, seja bem-vinda. Bom dia, Maria Cândida. Graça e paz. Antes de nós começarmos a falar sobre a nossa live de oração hoje, vamos fazer o que a nossa live diz. Vamos orar. Vamos orar por nós, vamos orar por nossos filhos, vamos declarar a palavra de Deus, mais uma vez nesse dia, sobre nossos filhos. Porque assim como eu acredito que você, ao acordar, já orou ao Senhor, já agradeceu a Ele e já abençoou os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, eu te agradeço, pois sei que a nossa casa, Senhor, é abençoada por Ti sempre com a Tua vida, com o Teu amor, com a Tua alegria, com a Tua paz, com a Tua prosperidade. Pai de amor e Pai de bondade, porque Tu, Senhor, gravou o nome dos nossos filhos nas palmas das Suas mãos, Pai. E os nossos muros, Senhor, estão constantemente perante a Ti. Pai, nós declaramos que os nossos filhos virão apressadamente a Ti, ao passo, Senhor, que os destruidores e assoladores se retirarão do meio deles, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu oro a Ti nesta manhã, Senhor, para que o Senhor dê ordem aos Seus anjos, em nome de Jesus, para guardar nossos filhos a cada momento, guardando-os, Senhor, em segurança, livrando eles, Senhor, de todas as manobras e laços do diabo. Pai de amor e Pai de bondade, eu sei, Senhor, que o Senhor já deu ordem a Seus anjos para guardarem não somente os nossos filhos e netos, Senhor, mas as crianças de todas as creches, de todas as escolas, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso estado, da nossa nação. Pai, envia, Senhor, a Sua miríade de anjos, Senhor, para guardar as crianças do nosso Brasil, Pai. As crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor. Ah, Paizinho, o inferno tem investido pesado, Senhor, com mortes tão brutais sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes. Mas nós, Pai, como mães, avós, tias,
parte integrante do exército de Cristo. Estamos nessa hora clamando a Ti, Senhor. Guarda-os, Senhor, sobre a sombra das Tuas asas, Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor e Pai de bondade, nessa manhã, Senhor, nós trazemos cativo em obediência a Ti, Pai, todo o nosso pensamento. Paizinho, nós sabemos que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestade. Mas nós também sabemos, Senhor, que as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Ti, Deus, para a destruição de fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, que a Tua palavra, que é a verdade, Senhor, que é a semente preciosa, encontre no meu coração, encontre no coração de cada uma das minhas irmãs, Senhor, um solo fértil, e para que ela, ao ser semeada, ela germine, ela brote, ela cresça, ela floresça e ela frutifique para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, esteja no lar de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Bom dia, Adriana Holanda. Bom dia, Marcele. Bom dia para você que chegou quando nós estávamos orando. Essa é a nossa quarta live de oração. Mães que oram. Mães que declaram a palavra do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Bom dia Elisete Cerqueira, bom dia Ana Paula Fraga. Nós, para honra e glória do Senhor, estamos hoje na nossa quarta live de oração do ano de 2025. Nesse ano de 2025, nós estamos aprendendo a orar, a declarar a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos, netos, sobrinhos, sobre a vida das crianças que estudam nas escolas dos nossos filhos, dos nossos netos, sobre a vida das crianças da nossa igreja, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso estado, da nossa nação. Bom dia, Raquel. Bom dia. Mães que oram. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Eu sou a Neide Cassiano e eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita. Bom dia, Cristiana. E nesse ano de 2025, como nós dissemos, nós estamos aprendendo a declarar a palavra de Deus sobre a vida de cada um de nossos filhos. Bom dia, Catineres. Seja bem-vinda, querida, à nossa live de oração, Mães que Oram. Sabe, meninas, a cada dia, bom dia, Amanda Beatriz, a cada dia, quando eu sei de uma notícia trágica da morte de uma criança, de uma jovem, de uma adolescente, de um jovem, mais eu tenho em mim o peso da intercessão. Mas vem sobre mim e sobre nós a responsabilidade de estarmos orando por nossos filhos. Bom dia, Amanda Beatriz. Mais e mais eu entendo que o Senhor tem nos levantado nesse tempo. Bom dia, Claudinha Dutra, como um exército de mães que oram. Mas, irmã Neide, eu oro pelos meus filhos todos os dias. Não ore só pelos seus filhos, queridas. Bom dia, Cleoneide. Seja bem-vinda, querida. Graça e paz. Não ore só pelos seus filhos. Não ore só pelos seus netos. Não ore só pelos seus vizinhos. Ore pelas crianças do seu bairro, da sua rua. Ore pelas crianças das escolas, do seu bairro, da sua rua, dos seus filhos, dos seus netos. Amadas,
Quando uma mãe chora, cada uma de nós derrama lágrimas com ela. Quando uma mãe tem o seu coração estraçalhado pela perda de um filho brutalmente, cada uma de nós sofre com essa mãe. Ainda que você não conheça, ainda que eu não conheça, ainda que nós não tenhamos convivência, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, povo escolhido, separados do Senhor. E o Senhor não nos separou apenas para sermos crentes. Ele tem nos levantado nesse tempo como atalaias, como parte integrante de um exército de mães que oram. Nós precisamos, nesse tempo. Bom dia, Deise, querida. Bom dia, Lúcide. Nós precisamos, amadas, ter essa consciência. Eu não vou orar só pelo meu filho. Eu não vou orar só pelos meus sobrinhos. Não. Uma mãe que ora, ela ora por todas as crianças, jovens e adolescentes. O Senhor tem nos posicionado nesse tempo como mães de oração, como parte integrante de um exército. E um integrante do exército, ele não descansa, ele não bota a sua arma do lado. Ai, tô cansada, vou me espreguiçar um pouquinho. Não, queridas. A palavra diz que quando o Senhor chamou Gideão, ele mandou que Gideão escolhesse homens. E Gideão escolheu muitos homens, mais de 3.000 homens. E o Senhor falou assim: ainda não é essa quantidade toda, passe na peneira. E o Senhor foi passando, e Gideão foi passando, até que de um exército de milhares de homens, o Senhor disse: agora coloque todos para beber água. Aqueles que não colocarem a sua espada no chão para beber água, aqueles que beberem água como um cachorrinho, aquele que segura a sua espada, que é a palavra do Senhor, e bebe água com o olho aberto e outro fechado, esse faz parte do exército. Sabe por quê, amadas? Porque isso diz que ainda quando nós estivermos na nossa lida, lavando louça, fazendo comida, lavando roupa, varrendo casa, nós estaremos em espírito de oração. Eu não vou orar só quando meu filho vai para a escola. Senhor, guarda o meu filho na ida da escola, guarda ele na escola e guarda ele na volta. Não. Aqui no meu bairro, Santa Cruz, Rio de Janeiro, tem um ônibus chamado Ônibus da Liberdade, em todos os bairros aqui da Zona Oeste, que levam e trazem as crianças e os responsáveis para a escola. Porque era muito difícil, as escolas algumas são muito longe, e era muito difícil para mães, principalmente as que têm filho pequeno, vós que tomam conta dos seus netos, levarem eles para a escola pública pegando condução. Então nós temos os ônibus da liberdade, e todos os dias, antes de passar o primeiro ônibus, quando eu estou fazendo a minha primeira oração da manhã, eu oro: Senhor, guarda, guia todos os motoristas dos ônibus da liberdade. Guarda todos os alunos, Senhor, dos ônibus da liberdade. Os meus filhos não usam ônibus da liberdade, os meus netos também não. Mas crianças, jovens, adolescentes usam. E eu peço, Senhor, guarda, leva, guarda eles na ida, guarda todos, guarda eles na escola, guardam todos, professores, serventes, pai, cooperadores nas escolas. Guardem aquela moça que trabalha junto com o motorista para ajudar a colocar as crianças dentro do ônibus. Guarda todos, Senhor. Uma integrante de um exército de mães que ora, ela precisa ter esse olhar, um olhar que vai além. Quando eu estudei enfermagem, eu sou uma enfermeira aposentada, a primeira lição que eu aprendi é que quando você vai atender um paciente, você pergunta para ele o que ele sente, mas você não foca só naquilo. Você tem que ter um olhar no todo, no geral, sobre aquela pessoa,
sobre aquela situação. Quando a gente ia no socorro atender um acidentado na rua, eu aprendi que quando eu chego lá, onde está aquele acidentado, antes de chegar próximo a ele, eu tenho que ter um olhar holístico de todo o entorno, para saber se quando eu vou ajudá-lo, eu não posso me prejudicar ou prejudicar outros. Porque, amadas, tem um vídeo na internet, eu via isso há muitos anos. Tinha um churrasco numa casa. O vizinho do lado estava cortando uma árvore. E quando ele cortou o primeiro galho, caiu sobre o fio. Uma das pessoas que estava no churrasco correu para ajudar esse homem e ficou agarrado ali, porque o galho verde, ele é condutor de energia. Já tinha 2 agarrados ali. Várias pessoas que estavam ali foram tentar socorrer e elas iam ficando agarradas. No final de tudo, queridas, 16 pessoas morreram eletrocutadas. Então a gente precisa ter um olhar sobre o todo. E quando a gente ora, a gente não ora só pelos nossos filhos, a gente ora por um todos. O Senhor nos ensina isso. Sabe, amadas, a bênção do Senhor é para os pais, para os filhos e para as gerações que ainda virão. É a Bíblia que diz isso. As bênçãos do Senhor são para os pais, para os filhos e para as gerações que ainda virão. Deus quer ser Senhor de geração em geração. Deus quer ser Senhor de geração em geração. E eu e você, nós, como parte de um exército que o Senhor tem levantado nesse tempo, como mães de oração, não podemos nos calar. Deus conta comigo, Deus conta com você, como parte integrante de um exército de mãe de oração. Irmã Neide, eu ainda não tenho filho. Você pode ainda não ter filho biológico, mas com certeza você tem filhos do coração, com certeza você tem sobrinho, com certeza você faz parte de uma igreja onde tem um ministério de criança. Tem os filhos do coração, os filhos espirituais, os filhos de oração. Nós fazemos parte do exército de Cristo, amadas. E nesse tempo, nós não podemos nos calar. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Como mães de oração, não podemos nos calar. Sabe por quê, queridas? Se eu e você nos calarmos, o diabo falará. Precisamos perseverar em oração, porque se eu e você nos calarmos, o diabo falará. Precisamos ser perseverantes, precisamos ocupar os espaços em nossa casa, em nossa família, nas escolas dos nossos filhos, nas escolas dos nossos netos. Não podemos ceder território para o inimigo. É tempo, querida, de nós não nos calarmos. É tempo de nós abrirmos a nossa boca em oração, profetizando, declarando a palavra do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, nossos netos, nossas crianças. O livro de Atos, capítulo 18, versículo 9, quando Paulo estava pregando o evangelho, olha o que acontece. Atos 18, 9. Paulo teve uma visão durante a noite em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fales e não te cales. Amadas, é tempo de abrirmos a nossa boca. Fales e não te cales. Nós precisamos perseverar em oração, porque se você se calar, se eu me calar,
o diabo falará. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, Eva estava calada e Satanás falou através da serpente. A queda do homem. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva estava ali. Eva estava calada. E o diabo falou. E ela deu ouvido. Sabe, queridas, é tempo de nós nos posicionarmos como mães de oração, como um exército que ora, como um exército que busca. Não se cale, fale com seus filhos, ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. Irmã Neide, o meu filho, a minha filha é adolescente. E ele fica no quarto o tempo todo. Eu só entro no quarto para limpar, porque ele já é adolescente. Minha irmã, ele é adolescente, mas ele é teu filho. Deus te deu autoridade. Quando Deus diz pra gente, ensine a criança no caminho que deve andar. O Senhor está dizendo que nós temos que estar no caminho. Mas, irmã Neide, meu filho é adolescente. Porque a maioria dos adolescentes se trancam no quarto, ficam na internet. E algumas mães têm medo. Tem medo de sentar e conversar com seus filhos. Você precisa saber o que seu filho vê na internet, com quem seu filho conversa, o que ele conversa. Porque é o Senhor quem diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos. No livro de Deuteronômios, no capítulo 4, no versículo 9, a partir do 9b, a palavra diz assim. Vamos ler o 9 todo. 9 e 10. A palavra do Senhor diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Irmãs, o que os nossos olhos têm visto? Que te não se esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne o povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Queridas, é mandamento do Senhor ensinarmos a eles a palavra do Senhor. Irmã Neide, mas o meu filho já é adolescente e é tão difícil. Queridas, não é difícil. Sabe por quê? No livro do profeta Isaías, capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 50, capítulo 4. O Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como eruditos. Você ora todos os dias pela manhã o Senhor? Se você ora, o Senhor desperta os teus ouvidos para ouvir e entender a palavra dele. O Senhor te dá uma língua erudita. Eu gosto muito da versão de Isaías 50, da Bíblia Viva. Olha o que ela diz. Isaías 50, versículo 4 e 5, na Bíblia Viva. O soberano, o Senhor, me ensinou as suas palavras
de sabedoria, para que eu possa animar, ensinar o que está fraco e cansado. Todas as manhãs ele me acorda e me ensina a escutar e entender as suas palavras. Versículo 5. O soberano, o Senhor, falou comigo. Eu ouvi e obedeci. Não me revoltei nem fugi da responsabilidade. Minha irmã, você que é mãe, que é avó, que é tia, não fuja da responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor a seus filhos, a seus netos, a seus sobrinhos. É responsabilidade, é bíblico. Irmã Neide, como eu vou ensinar os meus filhos que são adolescentes? Como eu vou falar com ele? Amadas, a Bíblia está dizendo que o soberano, o Senhor, te ensinou as palavras dele. Te ensinou as palavras dele. Ele te deu uma língua erudita. A língua erudita quer dizer uma língua de sabedoria, palavras de sabedoria. Ele desperta os nossos ouvidos todas as manhãs para ouvirmos a palavra dele, entendermos, porque aí passaremos a nossos filhos e nossos netos. Nós sabemos que nós precisamos ter sabedoria dos céus, principalmente para ensinar os nossos filhos adolescentes. Ensine o menino, a menina, a criança no caminho. Na minha igreja, no departamento infantil, quando eu entrei na minha igreja, Casa de Oração em Santa Cruz, a primeira visão que eu tive quando eu entrei na igreja foi de uma menina gordinha, dançando, ministrando dança ao Senhor. O nome dela é Giovana. Hoje, a Giovana é professora secular, mas crente, e professora do departamento infantil. Na minha igreja tem o Davi Paiva. Davi, quando eu entrei, ele era só um picorruchinho. E hoje, o Davi completará próximo sábado, 13 anos. Todos os cultos, de terça, de quinta, o Davi sobe no altar para orar pelos pregadores, para trazer uma palavra, até palavra de oferta o Davi traz. Ele vai fazer 13 anos. Os seus pais estão ali perseverando na igreja. Nós temos o Samuel. Quando eu também entrei na igreja, o Samuel era uma criança. O Samuel agora já é um rapaz, um adolescente, porque 18 anos é adolescente. E ele trabalha na mídia, ele é professor do departamento infantil. Mas sabe por quê? Porque mães, pais, avós têm ensinado essas crianças no caminho. E nós não cessamos de orar. Eu tenho aprendido na minha igreja, desde que eu entrei, que nós não oramos só pelas crianças da salinha, como alguns chamam. Nós chamamos de igreja de criança, porque os nossos pequenos não brincam em salinha. Eles aprendem a palavra do Senhor e eles trazem de casa referência. É o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 4, 9 e 10. Eu e você precisamos ensinar aos nossos filhos, nossos netos, a palavra do Senhor. Precisamos orar, precisamos declarar a palavra do Senhor sobre a vida deles. Sabe, queridas, Deus quer ser Senhor de geração em geração. E Ele conta contigo, Ele conta comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 7, a palavra do Senhor diz: o Senhor estabelecendo uma aliança com Abrão, porque ele ainda era Abrão. O Senhor estava dizendo: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decorrer das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. Amadas,
Deus tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança com a tua casa. Deus tem uma aliança com a tua família. E essa aliança é no decurso, no decorrer de todas as suas gerações. Tão somente ensine o seu filho e seu neto sobre a palavra de Deus. Tão somente ore e declare a palavra do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Sabe, querida, nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, o diabo falará. Nós e os nossos descendentes, somos povo do Senhor. Deus quer ser Senhor de geração em geração, e Ele conta contigo, Ele conta comigo. Os nossos descendentes serão salvos em nome de Jesus. Na palavra do Senhor, vemos o bom plano de Deus para a família, por meio do casamento. Nós vemos o bom plano de Deus. A família sempre foi plano do Senhor. Por meio do casamento, o Senhor instituiu a família. Deus, Ele une homem e mulher e Ele cria a família. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, abriu o caminho para que todos nós participemos da sua família eterna. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, abriu o caminho para que eu, a minha família, você e a tua família, todos nós, sejamos participantes da família eterna de Jesus Cristo. O maior desejo e a alegria de uma mãe cristã é que toda a sua família ame a Deus e siga a Jesus Cristo. O desejo do coração de todas nós mães, avós cristãs, é que os nossos descendentes amem a Deus e sigam a Jesus Cristo. Os nossos descendentes serão salvos em nome de Jesus. O teu filho, o teu neto, o filho dos seus netos serão salvos em nome de Jesus. Porque o Senhor diz em Gênesis 17:7 que Ele fez uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua com cada um de nós. Sabe, queridas, o Salmo 102, 27 e 28 afirma que nossa descendência pertence ao Senhor. Salmo 102, versículo 27 e versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos, quem é serva do Senhor aí? Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Tainá. Habitarão seguros, e diante de ti, Senhor, se estabelecerá a sua descendência. O Salmo 102, 27 e 28 falam da salvação do meu e do teu filho, dos nossos netos. Nós que somos servas do Senhor, temos essa promessa de que nossos filhos, nossos netos habitarão seguros na terra e no céu. Eles têm morada certa, pois estarão estabelecidos diante do Senhor. É a palavra dele que está dizendo. Salmo 102, 27 e 28. Nossos filhos estão estabelecidos diante do Senhor. E o verbo estabelecer significa ficar em pé, ser colocado firme diante do Senhor. Eles habitarão na casa do Senhor para todo sempre. A nossa descendência, a nossa posteridade está incluída no povo que Deus está preparando para si mesmo. Deus está preparando um povo para Ele mesmo. Eu e você
podemos crer nessa palavra, nessa promessa, porque ela vem de um Deus que é inalterável. O nosso Deus é inalterável. Ele é o Deus que cumpre promessa, que cumpre palavra. Ele é inalterável, que é sempre o mesmo, cujos anos não terão fim. O Senhor é imutável em seu ser, em seus planos, em suas palavras, em suas promessas. O Senhor é imutável em seus planos, em suas palavras, em suas promessas. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O tempo passa, mas a história não altera em nada o nosso Deus. O tempo passa, mas a história não altera em nada o nosso Deus. O nosso Deus. Aleluia. Deus não está preso ao tempo, nem às nossas circunstâncias. Deus não está preso ao tempo, nem a minha e a tua circunstância, mas Ele rege o mundo em seu trono eterno. Deus não está preso ao tempo, Ele não está preso à minha nem à sua circunstância, mas Ele rege o mundo do seu trono eterno. Minha irmã, interceda, ore por seus filhos, por seus netos, sabendo que em seu amor Deus os incluiu em sua aliança com o seu povo. Ore por seus filhos, seus netos, com uma certeza de que toda a sua descendência já foi conhecida e amada por Deus antes mesmo que cada um deles viesse a existir. O Senhor conhece a minha, você, a minha e a tua descendência antes mesmo que cada um deles viesse a existir. Esse é o nosso Deus, minha irmã. Sabe, queridas, todos os dias eu declaro ao Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração contínua que está escrito em todas as minhas Bíblias, está escrito em todos os meus cadernos, nas capas da minha Bíblia, várias vezes ao dia. Eu pego e as declaro. Sabe por quê, queridas? Eu declaro isso todos os dias porque eu creio nessa palavra. Então, se eu creio na palavra do Senhor e eu oro e declaro essa palavra sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus netos, eu alinho a minha declaração ao coração do Senhor. E como é que nós alinhamos as nossas declarações, as nossas orações ao coração do Senhor? Declarando e orando a palavra de Deus. Bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda. Você declara a palavra do Senhor, você alinha a palavra que você está declarando sobre os seus filhos ao coração do Senhor. Nós aprendemos no ano de 2024, orando a palavra, que quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. E eu creio, amadas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na Bíblia, é promessa do Senhor. Eu sei que todas as promessas do Senhor estão atreladas, amadas, a mandamentos do Senhor. Eu preciso temer ao Senhor, amar ao Senhor, glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele fez uma aliança com o povo dele. Ele nos separou como nação santa, povo exclusivo, separado dele, queridas. E eu creio que o meu e o seu filho, que os nossos descendentes,
são do Senhor serão alcançados. O Senhor, assim como chamou Mateus para servi-lo, chamará os meus que ainda não estão na presença dele, chamará os seus. Tá sem som, Cristiane? Pode ter entrado uma ligação no meu celular. Gente, como é que tá o som aí? Me falem aí, por favor. Porque a Cristiane falou que está sem som. Tá sem som para vocês? Já voltou? Falem comigo. Já voltou o som? Obrigado, queridas. Obrigado. Cristiane, tá normal para as meninas. Nós precisamos sim declarar todos os dias a palavra do Senhor para os nossos filhos, sobre nossos netos. Você crê que Deus salvará a sua casa? Você crê que o Senhor alcançará seus filhos, seus netos, toda a sua descendência? Você crê? Eu creio, querida. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor promete isso. No livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31, quando Paulo e Silas estão na prisão, quando tem aquele terremoto, que todas as portas da cadeia se abrem, se arrebentam, o carcereiro se desespera, quer tirar a própria vida. E Paulo e Silas diz para ele: não precisa tirar sua vida, estamos todos aqui. E quando ele vê aquilo, ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Atos 16, 31. Paulo, Silas lhe responde, quando ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda sua casa. Aleluia! Você crê no Senhor Jesus? Então será salva, querida. Você é salva e toda a sua casa também o será. É promessa do Senhor, está na palavra do Senhor. Quando o Senhor chama de uma família, creia, o Senhor chama você e toda a sua família, porque Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus de aliança. E quando ele diz lá em Gênesis 17, 7, eu fiz uma aliança entre mim e você, a sua posteridade, no decorrer das suas gerações, aliança perpétua, quer dizer que é uma aliança de geração em geração. O seu bisneto está incluído nessa aliança. O seu neto está incluído nessa aliança. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Declare a palavra sobre a sua casa. Declare a palavra sobre a sua família. Minha irmã, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. O Senhor é a fonte de bênção que fortalece, que nos fortalece. As bênçãos especiais que Deus dá aos seus são força e paz. As bênçãos espirituais que Deus dá aos seus são força e paz. A força é o poder de Deus em nossas vidas. É o poder espiritual que o seu povo recebe para viver. E é o povo fortalecido que desfruta de paz. Sabe, queridas, a paz é a nossa força em meio às tempestades da vida. Quando eu digo para você que a paz do Senhor é a bênção dele que nos fortalece, que nos traz paz, é porque quando nós estamos em Cristo, mesmo em meio às adversidades, nós temos paz. Porque a paz que Jesus nos dá não é a paz que o mundo dá. É a paz que transcende todo o entendimento. E transcender é ultrapassar, é estar acima de toda circunstância.
Cleusa, querida, a live fica gravada, meu amor. Você pode assistir depois desde o começo, sim? Ela fica gravada no Instagram do Satisfeita. E ela também, assim que termina, a Ana Paula Fraga baixa e coloca no YouTube. Tá bom, querida? Não tem problema se você perdeu o começo. A paz que transcende todo o entendimento, ela transcende todas as circunstâncias, todas as tempestades, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as perdas, porque ela transcende, é a paz que só Deus nos dá. Tem um louvor que eu gosto muito e que eu canto sempre. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Eu não vivo por vista, alegre estou. A paz que transcende todo o entendimento, ela está acima das circunstâncias, minha querida. Ela está acima de todo principado e de toda potestade, porque as armas da nossa luta, da nossa oração, não são carnais, mas são poderosas em Deus. E essa paz, só Ele pode nos dar, a paz que transcende todo entendimento. Amém? Amadas, o Salmo 102 traz uma garantia para mim e para você, que a nossa descendência no Senhor será salva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apenas creia. Apenas ore. Declare a palavra crendo sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus netos, sobre a vida da sua descendência. Porque nós fomos chamadas, estamos sendo levantadas nesse tempo como mães de oração. Não olhe as notícias trágicas e pensa, mas eu estou orando e continua acontecendo. Amadas, a Bíblia diz que no final dos tempos a maldade se multiplicaria. Nós estamos aqui orando não para que a maldade para que a palavra não se cumpra. Nós estamos orando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele separou uma nação santa, um povo escolhido para Ele. Quando eu estiver cantando naquele lindo coral lá no céu, eu quero saber que os meus descendentes também estarão louvando e cantando ao Senhor. Eu sempre digo na minha igreja, quando eu tenho oportunidade, eu digo para minhas irmãs, todas elas sabem que o meu filho Diego ainda não se converteu ao Senhor. Ele ainda não tem conhecimento da palavra. Mas eu digo, se um dia, quando eu não estiver mais aqui, ele entrar por essa porta, eu quero que vocês se lembrem. A irmã Neide foi uma mulher de oração. E por esse filho que está entrando aí, durante muitos anos ela orou. Sabe, queridas, quando eu sento no culto, eu e meu esposo, na cadeira do lado, tá a minha Bíblia. Às vezes, as meninas chegam, alguém chega, tem alguém sentado aí? Tem. O meu filho Diego tá sentado aqui. Aquele lugar é o lugar do meu filho. Eu creio nisso. É um ato profético. Sabe por quê, amadas? A minha tia orou anos, eu já disse aqui, mais de 40 anos ela orou pelo meu tio. E ele não se converteu. E ela ia para a igreja e lá estava lá a Bíblia dela no banquinho, e ela sempre dizia, esse lugar é do meu esposo. O meu tio dizia, não dê do meu dinheiro para o pastor, proíbo de dar dízimo. E quando ela morreu, ele se converteu. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez?
Ele pediu para chamar o pastor porque ele estava acamado. O pastor, que sempre foi pastor da minha tia, foi lá na casa dele. Ele se entregou, o pastor fez o apelo, ele se entregou ao Senhor Jesus e ele disse: a primeira coisa que eu quero fazer, pastor Durvalino José Lopes, é entregar o meu dízimo ao Senhor. E ele estava lá, naquele banquinho, onde o lugar dele estava guardado naquela igreja. O seu filho não vai para a igreja, o seu marido não vai à igreja. Leve a sua Bíblia, guarde um lugarzinho lá do teu lado, ou para o seu filho, ou para o seu marido. Amém? Nós fazemos parte de um exército de mães que oram, que é o exército de Cristo. Amadas, antes de terminarmos a nossa live, antes de orarmos, eu quero te fazer um convite. Na próxima terça-feira, às 9 da manhã, nós estaremos com a Ana na live Café com Jesus. E nesse mês de março, eu não sei se será só no mês de março, a Ana está estudando Mulheres da Bíblia. Na última terça-feira nós estudamos e aprendemos muita coisa com Eva. E eu não sei qual será a próxima mulher da próxima terça-feira, mas eu já te convido, porque nós aprendemos lições preciosas na última terça-feira no estudo sobre Eva. E uma das coisas que eu aprendi, porque eu sempre gostei de ser grata ao Senhor, mas uma coisa que eu aprendi: não seja, não fique desejando aquilo que você ainda não tenha. Seja grata pelo que você já tem, porque o que você já tem é suficiente. Por isso Deus te permitiu ter. Amém? Te convido, próxima terça-feira, 9 da manhã, Café com Jesus, com a Ana Paula Fraga. E te faço um outro convite. Nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2025, nós estaremos no nosso retiro da Mulher Satisfeita, que será no Sítio Manancial, em Piraí, aqui no Rio de Janeiro, na Dutra. O sítio é lindo, ele pertence a um casal de pastores, é um lugar onde só tem eventos cristãos, é assim um lugar maravilhoso, é um paraíso na terra, meninas. E serão dias onde nós estaremos sendo ministrada e ministrando ao coração das nossas irmãs. Eu não sei se nós estamos com 68 ou 70 irmãs inscritas. Cleo, terça-feira é Café com Jesus, do Ministério Satisfeita, com Ana Paula Fraga, toda terça-feira, às 9 da manhã. Café com Jesus. E a nossa querida Ana Paula Fraga. Café com Jesus e as amigas é da nossa querida Denise Fraga. Denise Nicola. Fraga é a Ana Paula. Então, às terças-feiras, às 9 da manhã, no Instagram, Café com Jesus e a Ana Paula Fraga. Vambora, Elisete, anima aí a mulherada. E esse ano nós estaremos com o tema Buscando a Face de Deus no Secreto. Vamos, meninas. Olha, estamos com 73 inscritas. Glória a Deus. Vem, meninas. Vem. É maravilhoso, é tremendo. As meninas que já foram sempre dão testemunho. É assim, tremendo. É um tempo com Deus maravilhoso. E eu te convido, em nome de Jesus, para estar conosco em setembro, no Retiro da Satisfeita, Mulher Satisfeita, que será em Piraí, no Sítio Manancial. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Eu quero agradecer a cada uma de vocês que esteve conosco nessa live. E terça-feira que vem a Ana, e na quinta a nossa live de oração Mães que Ora. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade, Paizinho, eu te louvo, porque as nossas famílias
as famílias que o Senhor tem separado foram contempladas por Ti em Teu plano eterno para estarem, Senhor, diante de Ti. Pai de amor e Pai de bondade, eu oro para que, como mães de oração, sejamos um canal usado por Ti, a fim de que outras famílias também sejam contempladas por Ti em Teu plano futuro, em Teu plano eterno. Oramos, Senhor, pelo presente, pelo futuro dos nossos filhos, netos, das nossas crianças, Senhor, pelas novas gerações. Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor os ama, que o Senhor tem um plano para cada um deles, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a desempenharmos a nossa função nesse plano, aproximando cada um deles de Ti e da Tua palavra. Pai de amor e Pai de bondade, eu oro em nome de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém e amém. Amém, queridas. Que a paz, que transcende todo o entendimento, que a paz de Cristo esteja no lar de cada uma das minhas irmãs. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridas, até a próxima quinta-feira, na nossa live de oração. Mães que oram a palavra. E eu te espero, terça-feira, na live Café com Jesus, com a nossa querida Ana Paula Fraga. Amém? Deus as abençoe em nome de Jesus.